vamos lá, vamos começar a falar, né, do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É um transtorno que acomete 2,5% da população geral e 16,8% dos pacientes que nos procuram no consultório. Então, é um transtorno que é comum e que muitas pessoas têm e não sabem que tem. E aí eu fico muito preocupada, às vezes, com alguns pacientes que chegam e falam: ai, Viviane, eu tô tão triste, né, porque eu recebi o diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu costumo falar muito com os meus pacientes, sabe, Nanda, que é uma nomenclatura que o DSM, que a classificação traz para nós, para a gente poder ajudar esses pacientes, para ficar mais fácil para pesquisar o que é efetivo, o que é eficaz no tratamento. Mas não é para a pessoa ficar preocupada que tem uma doença, né? É um modo de funcionamento da mente que a gente precisa aprender a driblar, aprender a se conhecer, a psicoeducar, para que a gente possa realmente lidar melhor, né, com aquilo que nos apresenta aí muitas vezes. Com certeza. Eu tenho duas preocupações, Vivian, assim, com relação a esse assunto. A primeira é essa, né? As pessoas que têm os sinais, têm os sintomas e ainda não têm o diagnóstico, não descobriram, principalmente os adultos, né? Porque na fase em que eram criança, né? Talvez isso ainda não era muito difundido, as informações não chegavam tanto como agora, né? E também foram sendo feitos estudos, né? E tem uma evolução aí muito grande. Essa é a minha primeira preocupação, das pessoas que têm sintoma e não têm o diagnóstico. E a outra é também das pessoas lerem os sintomas, estudarem um pouco e também acharem que tem e não tem, né? Porque a gente tem alguns dos sinais, alguns dos sintomas, especialmente em algum período da vida, por outras questões, o que é diferente de ter o transtorno. Então, essas duas questões me preocupam com relação a esse assunto. E assim, na psicologia, né, eu falo isso muito aqui no consultório, pelo seguinte: é tudo uma questão de intensidade, porque a vivência humana, ela perfaz os vários sentidos da vida. Então, assim, hora ou outra a gente se sente ansioso, hora ou outra a gente se sente triste, hora ou outra a gente se sente um pouco desatento, um pouco... Esquece, né? Esquece uma coisa, esquece outra. Mas se a gente vai configurar um transtorno, carece de uma avaliação bem feita, né, Fernanda? Para a gente não ficar dando problema onde não é problema e foco onde precisa de outro foco, né? Então, assim, é importante a gente mensurar o que é uma coisa e o que é outra coisa. Eu vou falar um pouquinho dos critérios aí que abordam, né, o diagnóstico, mas fala pra gente um pouquinho desse histórico, né, como é que começou essa sigla, né, como é que veio isso para nossa prática profissional. Sim, eu até separei aqui um resumo, né, uns itens aqui para ficar fácil com relação a esse histórico, porque a gente acha que é algo muito novo, mas na verdade o que é novo é a difusão dessas informações. Mas o histórico do transtorno, ele é bem antigo, ele começa lá em 493 a.C., que aquele médico e filósofo famoso Hipócrates, né? Ele já descrevia alguns pacientes com comportamento muito impulsivo. E aí e baixa capacidade de concentração. Então ele unia as duas coisas, né? Muita impulsividade e baixa capacidade de concentração. Então, ele descreveu vários pacientes assim. Depois, em 1798, o médico, agora escocês, ele também falou de uma inquietação cerebral, como o que podia prejudicar o aprendizado, que as pessoas com aquela inquietação tinham baixo rendimento, baixo aprendizado. Ele chamou de doença da atenção. Então, aí começa a entender, né, que a função executiva da atenção está ligada a esse transtorno, né? A esses sintomas da pessoa muito agitada e desatenta ao mesmo tempo. E em 1902, o pediatra fez a relação com a hereditariedade. Ele falou que as pessoas, né, que tinham esse chamado de doença da atenção eram geralmente pessoas que vinham de famílias em que isso já ocorria, né, na linhagem materna ou paterna. E essa questão da hereditariedade veio sendo comprovada, né, em outros estudos até hoje. Fernanda, depois, em 1980, então na década... Pode falar. Só um parênteses, é interessante, às vezes, pais, né, que recebem um diagnóstico do filho e aí eles vêm e falam: Vivian, eu preciso de terapia porque eu tenho isso, tive a vida inteira e não sabia que eu tinha. Exatamente. Dificuldade. Sabe o que aconteceu comigo agora? Até recente, uma pessoa me procurou, uma adulta, e falou: olha, Fernanda, eu estou te procurando porque o meu filho falou que ele tem e eu tenho também.
que ele estudou. Então, quer dizer, os filhos procurando mais informação e acabam que identificam, né, nos pais. Isso é realmente... Né? 70% da hereditariedade. É muito, né? É bem relevante essa Uhum. causa. E aí, só em 1980, então, na década de 80, é que foi descrito, né, naquele manual de doenças psiquiátricas americano, é que foi descrito como transtorno e não doença, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí sim que ficou cravado, né, esse nome que a gente usa até hoje. Uhum. Então, é bem Sim. antiga a ocorrência, só não era conhecida, né? E como acredito que é o histórico da maioria dos transtornos, né? Eles vão sendo descobertos aí ao longo do tempo, né? E sendo descritos por médicos, por observadores, por pessoas acometidas com aquele transtorno, que vão contribuindo aí, né? Queria, que você já falou aí do número atual, né? Desse percentual que é realmente muito alto. Mas eu queria que você talvez trouxesse para a gente, Vivi, alguma característica de algum paciente, ou que já sabia, ou que você observou, e como que na terapia, né, no atendimento psicológico, isso pode ser identificado. Então, Fernanda, gente, TDAH, né, é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, assim, geralmente, o paciente que tem, ele tem ou um déficit de atenção, né, ele tem dificuldade para manter foco, para se organizar, para controlar atividades, até horário, né, um paciente que perde muito horário, perde compromissos, até objetos em casa, né, ah, não sei onde eu coloquei, não sei onde deixei isso, estava agora na minha mão, agora eu já não sei mais onde está. Então, assim, é um transtorno que marca a desatenção, mas marca também a impulsividade, né? A hiperatividade. Então, geralmente é um paciente que batuca muito com mão, com pé, né? E a gente pode ter três subtipos, né? O paciente que é mais desatento, o paciente que é desatento, hiperativo, e o paciente que é mais hiperativo, mais impulsivo. Então, assim, geralmente, esse diagnóstico do TDAH, por ele ser um transtorno do neurodesenvolvimento, ele acontece na infância, né? Ali quando a criança entra na escola, muitas vezes ela começa a sentir alguma dificuldade, a escola mesmo sinaliza, né, que a criança está tendo dificuldades, ou ela tem dificuldade para permanecer sentada, ela levanta muito da carteira, ela sobe nas coisas, né? Uma criança muito agitada sobe em árvore, tem até comportamentos perigosos, né? Enfim. Então, acaba aparecendo muito na infância, ali por volta dos 7 anos. Mas existem os pacientes também que passaram pela infância e não tiveram nenhum tipo de dificuldade e vão apresentar mais dificuldades naquela fase ali, né? Que começa a estudar para o vestibular, aí fica muito difícil estudar, manter foco de concentração, não consegue dar prosseguimento no cronograma de estudo. Então, é um paciente também que muitas vezes vem nessa fase da adolescência, do pré-vestibular ali. E a gente observa também adultos que têm uma série de dificuldades, muitas vezes já vem com alguma comorbidade, né, Fernanda? É muito comum um paciente que vem com um transtorno, ou vem de médico, neurologista, ou vem de psiquiatra e fala, quero fazer minha avaliação de TDAH, mas eu também estou vindo de um quadro ansioso, também estou vindo de um quadro depressivo, né? Então acaba que faz aquilo que a gente chama de comorbidade, que é a interposição de transtornos, né? A pessoa já tem um transtorno, mas lida com ele de uma forma tranquila, e aí quando vem a ansiedade, bagunça potencialmente a vida dessa pessoa, né? Porque... E alguns sinais se confundem, né? Alguns sintomas também de transtornos associados, né? Eles vão se confundindo. Por isso a importância de um profissional para identificar, né, Vivian? Exatamente, exatamente. Eu vou falar aqui alguns sintomas, né, para você ir avaliando aí. Já vi que alguém colocou ali, acho que eu tenho e tal, a gente acaba... Eu ia perguntar para o pessoal que está participando se já o que você já falou aí com relação ao horário, a questão da desorganização, né, assim, um pouco de não ter muito noção de risco, se alguém já se identificou aí. Então, olha só, vou falar mais alguns aqui. A gente precisa fazer 6 desses critérios, tá? Na infância e 5 na fase adulta, tá? Então, se você frequentemente não presta atenção nos detalhes ou comete erros por distração, é um sintoma que a gente precisa observar. Dificuldade de manter o foco atencional,
não escuta quando alguém lhe dirige a palavra, parece que você está com a cabeça meio longe, né, meio desligado ali. Frequentemente não consegue seguir instruções até o fim, né? Tem muitos pacientes que falam, Vivi, eu compro os eletrônicos, eu não leio nada, carro, né? Nossa, não tenho paciência de ler aqueles troços, não, eu vou sair, eu vou mexendo intuitivamente. Dificuldade de organizar tarefas, dificuldade também de manter objetos pessoais em ordem, né? É muito comum o paciente relatar isso. Ele fala, amor, me manda tudo, mas não me manda organizar, não, que não é o meu forte, né? Refuta ou evita, não gosta de tarefas que exijam realmente o esforço mental, perde com muita facilidade as coisas, se distrai com estímulos externos, né? Às vezes está focado ali no filme, né? Mas buzinou lá fora, aconteceu alguma coisa, já era, né? Perdeu ali o fio da meada. E se esquece até das tarefas cotidianas. Esses são os pilares essenciais ali que a gente precisa avaliar no sentido da desatenção, mas também, como eu disse, tem a da hiperatividade, né? Então, frequentemente a gente se mexe muito ou batuca mãos e pés, se levando da cadeira em situações que é para se manter assentado, né? Então, aquela pessoa que tem dificuldade, né, de ficar quietinho ali, parece que tem alguma coisa dentro que não é com a formiguinha, né? Que às vezes a gente fala, mas parece que tem uma formiguinha ali que não deixa ficar sentado, tem que levantar. Corre e sobe nas coisas, incapaz de se envolver em situações com tranquilidade. Com frequência, você não para, como se estivesse com o motor ligado, fala demais, deixa escapar respostas antes que as perguntas sejam concluídas. Isso também é muito, muito comum. Dificuldade de esperar a sua vez, a gente quer sempre ser o primeiro da fila ali, né? Cortar caminho, no trânsito, né? Do tipo aquele pessoa que vai fazendo manobras arriscadas ali para não ficar aguardando a sua vez. Frequentemente se interrompe ou se intromete em conversas, né? Fala, situações alheias aí. A gente observa também, né, a facilidade do paciente, muitas vezes, ouvir, como se ele se distrai com facilidade, às vezes ele tem, por conta do hiperfoco, né, ele consegue silenciar uma conversa daqui e ampliar uma que está acontecendo na roda vizinha, né? E aí tem Então, muitos casos que os pais, né, no caso de criança, os pais fazem até exame para ver se a criança está escutando direito, porque eles chamam a criança e a criança não atende, né? Uma criança que está. E aí fala, mas parece que ele não me escuta, eu chamo, ele não está ouvindo. E é exatamente uma característica, né? Porque ele está com a atenção seletiva, né? Que chama. Ele selecionou uma coisa que pode ser ali externa, pode ser algum pensamento dele também, e ele fica com o foco, que já é reduzido, naquilo. Então, realmente, ele não vai responder aos outros estímulos. Por isso que quando a gente pergunta, chama e fala, às vezes eles não se atentam. Esses sintomas, né, Vivian, mais uma vez falando, é muito importante que a gente saiba assim, não basta ter um sintoma. Eu vi uma pessoa aí, não olhei o nome, mas perguntando, iniciar projetos e não terminar é um sinal, é um sintoma? Né? É um sintoma, mas isso sozinho, isso isolado, não determina que a pessoa tem TDAH, né? Então, é muito importante que a gente observe, além dos sintomas, os prejuízos que isso causa na vida da pessoa. Né? Prejuízos com relação a rendimento escolar, rendimento no trabalho, a qualidade dos relacionamentos interpessoais. Isso tudo precisa ser olhado, essa questão da impulsividade, qual que é o nível de impulsividade, se coloca a pessoa em situações de risco, pessoas que não têm muito jeito de lidar com regras, com hierarquia, e isso prejudica, né, no trabalho, prejudica na escola. Então, todos esses prejuízos, eles precisam ser reunidos, né, além dos sintomas, para que haja o diagnóstico, né? Então, eu acho que isso é muito importante a gente falar, porque os testes, né, de TDAH, eles pipocam aí. Você abre o Google e você tem N testes para fazer. Só o teste em si, né, ele não determina muito. É preciso uma investigação um pouco mais profunda, né, sobre esses prejuízos. E aí você deve ter também várias vivências aí de pessoas que não tinham diagnóstico, não tinham consciência e vão sofrendo ao longo da vida os prejuízos, né?
É muito importante ressaltar isso realmente, né, Fernanda? Esses sintomas precisam ser combinados. Então, assim, eu tenho um sintoma desse, não configura o transtorno, tem que ser 5 se você já é adulto, 6 se você é criança ou adolescente, né? Então, 5 sintomas podem ser mais da desatenção, 5 sintomas da hiperatividade, que configura o combinado, né? Ou se for polarizado, mais desatento, mais hiperativo, mas assim, ainda assim tem que ter alguns sintomas da outra categoria, né? É muito comum ter alguns sintomas da outra categoria, mesmo sendo desatento, tem alguns sintomas de impulsividade, mesmo sendo mais hiperativo, tem alguns sintomas de desatenção. Então, realmente é importante você observar que tem que ter prejuízo na vida social, na vida acadêmica e também na vida profissional, né? Como que a gente observa isso, né, Fernanda, no consultório? O paciente chega e fala, Vivian, eu não consigo manter relacionamento, né? Eu tenho uma dificuldade grandiosa, já terminei 3 casamentos, eu começo muito bem, mas no meio do negócio eu perco a linha e me estressou um pouquinho, já logo encerro o ciclo ali, né? E vida que segue, mas isso está me gerando prejuízos realmente, inclusive no trabalho, né? Uma pessoa que responde sem processar a emoção, sem saber, né, que ele vai precisar dar conta daquilo ali, ele nem na hora da impulsividade, ele não pensa muito nas consequências, né? E ele tem que saber com um monte de consequências ruins. É um paciente também que às vezes ele luta para juntar dinheiro, e aí, quando vê, se foi Bem tudo, lembrado. né? Isso é uma característica nos adultos muito importante. A gestão, né? A gestão das coisas, né, em si. Financeira, do tempo, dos relacionamentos, tudo isso, o adulto com TDAH, ele se perde um pouco, né, Uhum, ali nessa gestão da vida. Quando é uhum, criança, a gente fica mais focado nos sintomas, né? Mas quando é adulto, o próprio adulto já pode ir vendo, né, e se autoavaliando com relação a esses prejuízos mais frequentes. Essa do uhum. relacionamento que você deu exemplo aí é excelente, e a do trânsito também, que você falou. São pessoas que fazem, às vezes, ultrapassagem, que não tem muita paciência, né? Que tem uma irritabilidade muito grande, Exatamente. um baixo limiar, né? Para frustração. Então, se você Sim. critica uma pessoa com TDAH, ela sente muito mais, assim, ela tem uma resposta diferente do que uma pessoa que não tenha o transtorno, né? Sem falar também, né, Fê, pela questão da. Ai, perdi o que eu ia falar. Gente, eu ia Do falar. trânsito, falei do trânsito. Responde, né? Briga muito Isso. impulsivamente no trânsito também, né? Quando vê tá batendo boca com as pessoas, né? E hoje a gente vive um tempo de desregulação emocional muito grande, né? Então as pessoas estão muito à flor da pele, né? E a gente precisa ter um trabalho focado nisso também. Como eu disse na questão das comorbidades, uma comorbidade associada ao TDAH é a desregulação emocional, como você disse, a baixa capacidade de lidar com a frustração, né? Então, assim, frustrou, já era, né? Saiu do controle dele ali, já era. E é interessante, às vezes eu escuto de alguns pacientes, Vivian, custei para me organizar, custei para organizar as minhas coisas, para poder programar o meu dia, vem o fulano e desorganiza. Não, perdi a paciência. Mas não é dessa forma, né? A gente precisa entender que as pessoas também não estão dentro da nossa mente, não conhecem a nossa dificuldade, né? Então, ficar respondendo, sendo imediatista ali nas decisões, nas respostas, né? Te traz prejuízo. Então, assim, com o paciente, já entrando um pouquinho aqui na questão do. A gente está falando de consequência, né? A gente está falando de perda de pagamentos, de perda de trabalho, muitas vezes, organização financeira, baixo limiar, né? Para lidar com frustrações. A gente está falando de uma série de situações que acometem as pessoas com TDAH, mas é importante a gente falar que existe um tratamento também, né, Fernanda? Existe uma Com possibilidade, certeza. uma Com pessoa que se certeza. prontifica, né, para a psicoterapia, para o acolhimento médico. Existem medicações específicas também que ajudam muito na questão da atenção, principalmente, né? Então, um trabalho combinado, né? Ele vai proporcionar 80% de remissão dos sintomas. A gente fala que é um transtorno crônico, né? Nós temos. Sim.
Sim. Ponto. Mas como lidar com isso é uma forma importante de conseguir manejar e ter uma vida saudável, uma vida eficaz, né? Assim, que dê resultados positivos para você, para sua família, para os que convivem com você. E é muito importante falar isso, sabe, Fernanda? Às vezes o paciente chega e fala, Viviane, eu vou ficar sem ansiedade? Não, né? Não, não vai ficar sem ansiedade. Ah, você vai, vou me curar do TDAH? Não, né? O TDAH é um sistema de funcionamento do seu cérebro, mas você pode aprender a lidar com ele da melhor maneira possível e ser beneficiado até das coisas positivas, né? Que tem também. Exatamente. Tem O tratamento, né, Vivi, é combinado, né? Como você falou. Você tem o medicamento que vai fazer ali a parte química, né, do Uhum. processo, através da dopamina, da noradrenalina, o processo, né, a dinâmica química do cérebro. Então, vai ajudar nisso. Aí vem a combinação com o tratamento psicológico, que vai ajudar nessas questões, principalmente nesses prejuízos que às vezes já aconteceram ou estão acontecendo com a pessoa. E tem o que você falou das estratégias, que talvez possa ser um trabalho mais voltado aí para o aprendizado mesmo, para a memória, para a atenção. Então, assim, a gente tem treinos, né, cognitivos de atenção, de memória, que ajudam essa pessoa, mesmo tendo o transtorno, não vai deixar de ter, criar estratégias, e aí cada um tem a sua, não tem uma receita, né? Eu já vi várias pessoas dando receita, tem que fazer uma lista de pendência no dia. E essa lista tem que ser uma planilha tal. Às vezes a pessoa não gosta disso, ela gosta mais da agenda ali. Então, tem algumas dicas que são interessantes, mas cada um tem a sua forma. Então, tem que criar essa estratégia. Então, nisso que os profissionais e as pessoas, né, ao redor, familiares, amigos, podem apoiar e dar esse suporte ao tratamento. Porque só o medicamento sozinho não vai conseguir também melhorar, né, a qualidade de vida dessa pessoa. Sim. Eu tenho pacientes, Fê, que são bem interativos, sabe? E às vezes eles falam comigo assim, Vivi, o TDAH para mim é ótimo, porque sabe aquela tarefa que eu procrastinei até o último segundo? Eu vou dar conta, vai dar tudo certo, né? Então tem pacientes, por exemplo, deixa para organizar o aniversário do filho assim, no dia. E pá, resolveu, deu tudo certo. Isso acaba, é uma forma, né, assim, dá uma velocidade maior, sim. Mas ter essa crença muitas vezes é negativo, porque vai ter coisas que você vai dar conta de fazer em cima da hora e vão ter outras tantas Não, que não, exatamente. não com a qualidade que você poderia entregar se você tivesse programado, né, e conhecido que você tem esse pensamento do tipo, ai, vou dar conta, vou deixar Exatamente. 45 do segundo tempo, né? E aí, Exatamente. é, não cuidando. O que, que acontece, né? Eu falo muito com os meus pacientes o seguinte, sabe, Fernanda? Primeiro passo para a gente melhorar qualquer situação na nossa vida é a gente identificar onde a gente está, né? E esse, muitas vezes, é um processo doloroso, porque ele reconhece que você tem muitas potencialidades, sim, mas que você também tem as suas dificuldades, seus desafios, né? Que eu não vou nem chamar de problemas. Você precisa criar estratégias para poder vencer, né, eles. Então, assim, isso demanda um auto-reconhecimento, é você olhar para dentro e falar, realmente eu preciso de algumas estratégias aqui. Eu realmente tenho uma dificuldade nos relacionamentos, eu realmente tenho uma dificuldade na minha vida financeira, eu realmente tenho uma dificuldade relacional, eu realmente perco as coisas, eu realmente não sigo as instruções, eu realmente sou imprudente no trânsito, eu brigo facilmente, né? Isso, muitas vezes, Exatamente. a gente quer ser perfeito, né? Ai, todo mundo tem defeito, mas nós não, né? Muitas pessoas pensam assim. E pensar É o assim, ter consciência, né? É ter consciência da sua condição. Qual que é a minha exatamente. condição? Né? Todos nós temos limites, todos nós temos histórico, né? De vida que nos marcou de uma forma ou de outra. Né? Todos nós viemos aí de uma família específica que a gente tem que conseguir olhar com consciência para isso, né? Assim, para as características, entender até que ponto é uma característica, até que ponto é a forma que eu fui criado, ou não é um transtorno de fato, é uma limitação que em todas as situações
eu sou assim, né? Eu tenho, por exemplo, muitos casos em que a mãe fala, ah, mas em casa ele não tem TDAH e na escola ele tem, ou o contrário. Quer dizer, isso não é TDAH, né? É um problema comportamental, que a criança está se moldando conforme o local, né? E TDAH não é assim. Então, algumas falas, né, das pessoas, a gente consegue identificar aquilo que realmente é o transtorno e aquilo que é outra questão. Por isso que eu acho que a ajuda profissional, né, para a sua visão numa sessão de terapia, a minha aqui num atendimento, às vezes uma fala da pessoa você consegue identificar aquilo sendo, né, um traço ou não. Né? Apesar de ser desatenção, apesar de ser impulsividade, sim, mas a gente vai identificando. Eu tive um menino mesmo de 8 anos que ele foi me falando que era sempre o último a copiar as coisas do quadro e estava sempre atrasado, então o caderno dele ficava incompleto, mas muito quietinho, né? Conversei com a professora, ela falou, ele fica muito na dele, então não tinha questão da hiperatividade. Sempre mais isolado, sem muitos amigos. Então, aí um dia eu conversando com ele, ele falou assim, eu sou o burrinho da sala. Aí eu observei aquela fala dele, quer dizer, com certeza várias pessoas já tinham falado isso para ele, seja da família, seja os colegas, não importa. E ele acreditou nisso e estava levando isso, né? E aí a gente fez os testes, realmente ele tinha TDAH. E aí um prejuízo muito sério do TDAH, que é na autoestima, né? Quer dizer, ele já estava com a autoestima abalada, exatamente porque não entendia, estava achando que realmente ele não conseguia aprender, porque as notas eram baixas, ele não tinha ritmo de cópia, né, do quadro. E aí foi, dali uns 4 meses, ele já tinha colegas no recreio, ele já tinha começado a interagir mais com a turma, né? A professora falou, as notas melhoraram um pouco, porque ele já buscou uma estratégia, né? Junto com uma professora particular, uma estratégia de estudo diferente da que ele vinha fazendo. Então, assim, por mais novo que seja, estou falando de uma criança de 8 anos, a partir do momento que a pessoa tem consciência daquilo que ela tem, né? Ela passa a agir na solução, em busca de solucionar aquilo. Isso é E às muito, vezes, essa é uma etapa muito importante, mas doidinha, né? Como você falou, dói um pouquinho. é, Descobrir as suas questões mesmo assim, sem nenhum pano quente, né? Sem nenhuma venda. porque às vezes aquela barreira que a gente cria de não se identificar é uma defesa, né? Mas uma defesa completamente danosa para o nosso desenvolvimento. Você comentou dessa criança, e aí eu tô lembrando aqui quanto dos pacientes que têm TDAH que falam assim, Vivian, graças a Deus que eu descobri o que eu tenho, porque depois que eu descobri, abriu um caminho na minha frente. Antes eu achava que eu tinha um problema, que eu era diferente das pessoas, que eu não deixa de ser uma diferença, mas quando a gente não sabe, a gente limita, né? A gente se rotula negativamente, eu sou burro, eu sou incompetente, eu não dou conta de nada, nada para mim dá certo. A gente cria crenças que são completamente disfuncionais, né? E acabam comprometendo o nosso desenvolvimento. Quando a gente se conhece, você fala, poxa, então existe um caminho. E hoje a gente trabalha com a psicologia muito baseada em evidências, né, Fernanda? Então, assim, na terapia cognitivo-comportamental, a gente pode pegar o paciente e oferecer o melhor guia de tratamento para ele, porque hoje as pesquisas apontam um caminho de uma solução maior. E é o que você disse, né? Ah, nossa, muitos, né, não vão se adequar a um tipo de tratamento, mas vão se adequar a uma outra estratégia, até modulada naquela ideia central mesmo, mas de uma outra forma, né? Uns funcionam com listas, outros funcionam com agenda, outros funcionam com aplicativo, com bloco de notas. Cada um vai ter a sua peculiaridade, né? E a gente Tem a precisa. atenção plena, né? Aquelas atividades, aqueles exercícios de atenção plena, ou mesmo com um profissional, né? Treinos de atenção em que você vai gradativamente conseguindo sustentar mais a sua atenção, memorização, talvez ainda não descobriu qual que é a forma melhor para você memorizar algo, então vamos descobrir para que isso visualmente,
é auditivo? O que é melhor para você? Então, o Uhum. autoconhecimento ajuda muito, né, nessas estratégias. Tem que ter coragem para olhar para você, né? E falar, não, pera, eu vou buscar apoio, ajuda e vou abrir uma nova estrada aqui na minha frente. E aí, mil possibilidades acontecem, né? Hoje a gente tem vários profissionais que trabalham, né, de forma conjunta até, né, Fernanda? Assim, a gente Sim, tem dado muito assim, às vezes quando a gente encaminha, o paciente nem gosta muito, né? Mas é importante porque é um atendimento de. é o ideal, né? É o ideal, o trabalho conjunto É o para que ideal. tenha resultados melhores também, né? Com Então, certeza. Aí, realmente, falando em profissional, eu recebi, hoje eu abri uma caixinha de pergunta lá, e recebi da Ana, que é uma profissional, qual escala, qual ferramenta que eu utilizo para o TDAH. E aí eu resolvi até trazer aqui, porque é uma escala relativamente nova, que é essa aqui, ó, é TDAH adulto, né? É para adulto, é para acima de 12 anos, na verdade, até 100, né? De 12 a 100 anos. E ela coloca uma coisa que você falou aí, além da desatenção, da impulsividade, da hiperatividade, ela também coloca números, né? Em números, os aspectos emocionais, a autorregulação da atenção, motivação e ação, que são questões que a gente são novas, né, que a gente vê nos prejuízos, mas as escalas que a gente tinha anteriormente não davam para a gente um número, e uhum, essa dá. Então você vê assim, às vezes a pessoa tem nos aspectos emocionais já prejuízos consideráveis, outras não. Eu apliquei mesmo agora recente numa adulta e ela nos aspectos emocionais não tinha prejuízo nenhum. Ela tinha um TDAH do tipo combinado, né? Desatenção e hiperatividade, mas sem prejuízo nos aspectos emocionais. Então, isso é muito legal da pessoa, principalmente quando ela é adolescente, jovem, adulto, que consegue compreender o resultado, né? Ela entender como é que ela funciona, onde então que ela tem que focar, né, a atenção para que ela possa lidar melhor com aquilo. Então, eu acho que é uhum. bem legal essa escala. Depois eu vou mandar para a Ana, que fez contato aí, e colocando essa escala, porque eu acho que quanto mais a gente difundir também bons métodos, melhor, né, Exato. para a gente evitar de ficar. E é muito aqui também no consultório, Fernanda, é o Diva 2 ou o Mini Plus. E também tem um de autoaplicação que é ASRS, que é um de Ah, autoaplicação. sim, sim. Ele serve para um autodiagnóstico, assim, bem brandinho, assim, mas né, para quem tiver interesse de fazer também é bem, assim, uma primeira entrevista bem interessante. Mas é como você disse, né? O TDAH não é diagnosticado somente por testes, né? A entrevista clínica combinada vai aí te dar um diagnóstico muito mais assertivo, né? Porque muitas Com vezes certeza. a pessoa quer o de autoaplicação, a pessoa quer ter alguma coisa ali, né? Então ela vai meio tendenciosa, assim, tentando se encontrar. E muitas vezes, igual você falou, às vezes uma fala que ela coloca, uma situação que ela conta ali no meio da avaliação, você vai conseguindo ajudar, né, de maneira mais própria e identificando aí em outras situações também, né, igual a gente falou das comorbidades, né, a questão da ansiedade, que bagunça a questão da hiperatividade, né, paciente ansioso é um paciente hiperativo, né, na maioria das vezes. E às vezes tem o déficit de atenção também, então assim, precisa de ser avaliado com muito carinho, né, para não ficar aí também pensando que tem alguma coisa que seja outra, né? Com certeza. Michela, eu tô vendo sua observação aí, mando para você a escala assim, tá? Pode deixar. E aí, Vivian, eu coloquei aqui também, com relação às causas, né? A gente falou da hereditariedade, que é uma das causas, mas a gente tem também, e aí a hereditariedade tem a ver com o fator neuroquímico, né? Que falta, então, receptores, neurotransmissores, e aí há uma disfunção, né, no cérebro, mais ou menos aqui nesse córtex pré-frontal, e gera, então, o TDAH. Além disso, a gente tem também as complicações, né, na gravidez e no parto,
podem gerar, né? Podem gerar o TDAH, isso já foi descrito, e também fatores sociais ligados aí ao tipo mesmo de criação, né? Uma criança que foi muito negligenciada, com as suas necessidades não atendidas, situações mesmo de abandono, de maus tratos, isso tudo pode gerar esse transtorno também, né? São outras causas que já foram descritas em estudos e comprovadas, né, por frequência, que também, infelizmente, podem gerar esse transtorno. Então, às vezes, a pessoa não tem ninguém na família, mas houve essa situação específica da gravidez, do parto ou do tipo de criação ali, principalmente nos primeiros anos, né, de vida, que podem afetar também. Sim, sem dúvida, Fernanda. E assim, a gente vai continuar conversando sobre esse tema aí, né? Dei uma pesquisada aqui das Vamos. perguntas, a gente já respondeu aqui, né? Isso. Elas, Deixa eu ver aqui nas minhas anotações, tem alguma coisinha que a gente vai seria deixar lá. interessante a gente falar, para depois a gente chamar esse pessoal para o workshop, né? Ah, é disso. A gente vai fazer um workshop também sobre esse tema, aprofundando, né, todas essas questões que a gente pincelou aqui hoje. Foi bem breve, mas a gente vai adentrar, né, mais profundamente isso na semana que vem. Então, se você tem interesse de participar, você pode ser pessoa comum, né, paciente, interessado no tema, profissional. A gente vai dar um material bem bacana para que você possa sair aí mais potencialmente conhecendo, né? O transtorno, o que você pode fazer se você tem, o que você pode fazer se o seu paciente tem, quais são os recursos que hoje a gente tem disponíveis, ferramentas práticas, né? Com uma aplicação mais pronta aí para o seu dia a dia. E a gente vai fazer isso na semana que vem. A inscrição do workshop, o link está na bio, você precisa colocar os seus dados ali. É um valor bem simbólico, né, Fê? Mas Isso. para a gente poder estar junto ali com qualidade, conversando com todos vocês que tiverem Vai ser interesse. ótimo encontrar, porque aí a gente vai conseguir também, né, aprofundar mais, detalhar e interagir, porque a gente vai estar ao vivo, então vocês vão poder talvez trazer algum comentário, alguma dúvida, algum caso, né? Os exemplos ajudam muito nesse entendimento. Quanto mais a gente tem informações, exemplos práticos daquilo, seja da própria pessoa ou de pessoas, né, que convivem, isso ajuda demais a identificar esses sinais, né, que a gente falou aqui. Aí vai ser online? Vai ser online no dia 11, na próxima segunda-feira, às 20 horas. Aí vai ser um pouquinho mais, né, aprofundado. Acredito que 1h30, né, Vivian? No máximo 2 horas de duração, dependendo da interação aí também, né, do pessoal, a gente consegue abordar com mais detalhes essas questões, né? E aí a gente consegue interagir também com vocês. Eu coloquei aqui, eu recebi também, a Vivian já comentou, mas só repetindo um pouquinho para quem acabou de entrar aí, eu recebi uma pergunta da Camila a respeito de, ela falou, acho que tenho, quais são os sinais nos adultos, né? Ela então tá querendo ver aí. E aí em 2005 a gente teve essa lista que a Vivian já falou aí no princípio, ela foi colocada, né, de forma mais objetiva, e aí a gente pode observar tanto em algumas crianças, mas principalmente nos adultos. A questão da procrastinação, que a Vivian comentou, né, de postergar as tarefas, principalmente aquelas mais longas, ou aquelas tarefas que a recompensa só vem daqui a um tempo, geralmente ligada aí a algum estudo que tem que se fazer, né? Aí vai procrastinando, se vai demorar muito, se precisa de muita atenção, eu já procrastino. A questão da alternância de tarefas, são pessoas que vivem mudando as tarefas, por exemplo, em casa. Eu vou na cozinha fazer alguma coisa. E aí eu passo pela sala e vi outra coisa, eu já paro de fazer o que eu estava fazendo na cozinha e faço na sala. E assim vai. São pessoas que alternam muito as tarefas. Elas não têm aquele, vou começar a terminar para depois passar para outra. E isso é algo que, se identificado, né? Nós estamos falando de adulto, mas se identificado nas crianças, toda hora eu trago para as crianças.
se identificaram nas crianças, é muito fácil de treinar essa criança a começar e terminar as coisas sempre. Então, ela continua tendo TDAH, porém ela se programa mentalmente para finalizar as coisas, né? Mas a gente observa isso nos adultos também, deixa a tarefa incompleta, né? Aí fala da labilidade emocional. São pessoas que têm um interesse muito momentâneo, muito curto nas coisas, nas pessoas, né? Então, pessoas dizem, eu estou muito interessada em alguém ou em alguma atividade, e dali a pouquinho já não estou mais. Emocionalmente é muito instável, né? E aí vai deixando os prejuízos que a Vivian foi comentando ali. Né? Vários relacionamentos que não deram certo, uma busca por novidade no trabalho, e às vezes o trabalho cai um pouquinho na rotina, já não quer mais, né? Já desiste, já, né? Claramente a dificuldade de focar e sustentar a atenção, dificuldade com organização e saber lidar com a hierarquia. São pessoas também que têm muita dificuldade de priorizar as coisas. Você tem, por exemplo, uma lista de coisas para fazer no seu trabalho. E que todo mundo tem, né? E o que é prioridade para aquele dia? Então, vou marcar com um sinalzinho o que é prioridade. E essas pessoas, às vezes, se perdem, né? Perdem muito tempo em questões, em atividades que não era prioridade naquele dia, naquele momento. Então, elas realmente vão meio que desperdiçando a energia, né, Vivian, em tarefas secundárias e vão deixando o que é muito importante, urgente, talvez. Essa fala, inclusive, é uma fala que eu escuto muito dos pacientes. Fala, Vivian, parece que eu me canso mais do que todo mundo para fazer coisas que são simples. Parece que eu fico esgotada depois de um dia de trabalho. É muito comum a gente ouvir essa fala. Exatamente. Exato, porque fica pingando muito, né, a atenção e não consegue, de fato, eliminar as pendências, né? Aí eu já falei, né, a questão da frustração, já falamos do afeto e baixa capacidade também na memória de trabalho. Então, o que acontece? Às vezes são pessoas que vão ler alguma coisa ou estão numa palestra em que tem muita informação, muitos dados, e essas informações ou dados são passados ali de uma forma mais rápida, como a gente está fazendo aqui na live, né? Uma forma mais dinâmica de repassar. Aí a pessoa fica um pouco confusa, com tantos dados, tantas informações, aquilo dá uma embaralhada na cabeça do adulto com TDAH. Fernanda, a pessoa fala assim, Vivi, eu não consigo começar e terminar de ler livro. Eu começo a ler o livro, eu não consigo. E não é comum, pouco comum, eu ler uma página inteira e eu não saber o que eu li. Escuto também como sintoma. Exatamente. E a questão da sequência, né? De dar sequência nas coisas. O livro, ler um livro é uma tarefa sequencial, né? Você precisa ali se dedicar. Como arrumar uma casa também, né? Se você vai organizar uma casa, dar uma ajeitada na casa, também tem uma sequência. E aí a pessoa começa no banheiro, depois ela já está arrumando a cama, quer dizer, ela não estabelece uma sequência de trabalho, né? E por último, fala sobre a deficiência de memória prospectiva. E isso é também muito comum, a gente não se atenta tanto. Esquece compromissos, esquece inclusive questões importantes, né? Responsabilidades mesmo, e por vezes esquece até dos próprios objetivos. Por que mesmo que eu estou fazendo isso? Para que mesmo que eu preciso fazer aquilo? Quer dizer, os próprios objetivos da vida do adulto são esquecidos por essa pessoa, né? Aí dependendo claramente do nível disso, né? Mas a gente conta, então são adultos que às vezes ficam meio perdidos, né? É uma expressão mais simples de se usar, mas é essa sensação. Perdido no relacionamento, perdido no trabalho, não se encaixa socialmente. Eles vão ficando assim, meio que muito superficiais e confusos, né? É uma característica dos adultos. Acho que eu consegui um pouquinho aí para a Camila, que perguntou especificamente dos adultos.
Mas, Fê, eu achei interessante você falar desses sintomas, assim, de forma bem aplicada, né, na rotina do paciente, porque é isso, né? O TDAH, ele busca recompensa imediata, né? Então, assim, a impulsividade é uma resposta imediatista. Então, tudo que requer longo prazo, né? Por exemplo, juntar dinheiro, conquistar um patrimônio que é muitas vezes mais custoso, manter um relacionamento que passa por uma fase difícil. Muitas vezes o paciente tem desgosto, ele perde o gosto por aquilo, né? Ele fala, não quero mais, não quero mais, tá me dando muito trabalho, dá trabalho para todo mundo, né? Grandes projetos dão trabalho para todo mundo, mas exigem você ter, superar a frustração, né? Do tipo, hoje eu não tô com vontade, mas eu vou manter a minha frequência, né? Vou fazer assim mesmo, sem vontade mesmo, né? E como a recompensa precisa ser imediata, muitas vezes perde o foco. Isso que você falou também dele se sentir perdido é muito comum, né? Do tipo, ai, comecei a um relacionamento, mas não estou mais vendo sentido. Ai, nossa, comecei a trabalhar, mas não estou mais vendo sentido. Então ele fica uma pessoa superficial. Muitas vezes ele está conversando com as pessoas e ele desliga, apagou a mente. Aí ele tá lá, tá balançando a cabeça e tal, mas assim, ele não. Se a pessoa perguntar alguma coisa, já era, né? Ele não sabe exatamente o que falou ali, né? Ele não está ali mais. Não tá ali mais. Mas o importante, né, é o que a gente já falou, reforçando aí, né, pra gente finalizar, né, Vida? Tem tratamento, tem estratégias, se for de uma forma combinada, medicamento com acompanhamento psicológico, psicopedagógico, né, para quem está aí estudando, ou mesmo para adultos que queiram aprofundar, tem como avançar, tem como diminuir os sintomas, diminuir os sinais, conseguir uma vida legal, adaptada, com estratégias próprias, né? Então, o importante é mesmo a informação, a consciência para seguir para o tratamento. Olha, não foi pouco comum as pessoas escrevendo, né? Estou assim, me sinto assim, ixi, né? Então, assim, quero deixar uma mensagem positiva para vocês, né? Olha, independente, né, da dificuldade que vocês estão enfrentando por causa de ter algum sintoma desses ou por ter o transtorno mesmo, eu vou deixar uma mensagem aqui para não desista de você, né? Você é o seu motor. Tudo que tem dentro de você é o seu motor. Então, a sua cognição, a sua emoção, a sua perspectiva comportamental. Isso é você, né? Você só vai ter sucesso no casamento, no relacionamento, no trabalho, né? Nos objetivos de vida, se você estiver bem. Então, às vezes a gente cuida muito do externo, né, Fernanda? E a gente esquece de trazer o nosso motor para manutenção, né? A gente precisa trazer o nosso motor para manutenção. Se a gente não nos levar para manutenção, se a gente não nos abastecer, não nos recarregar, a gente fica para trás. E aí o que acontece com a nossa vida, né? Fica sem sentido, fica sem propósito, fica triste, fica desgostosa. Então, olha, não sei como é que você está aí hoje. A gente está começando a semana, começando o mês, né? Metade aí do ano já se foi, mas tem outra metade para vir, né? Tem um mês todo para acontecer, tem uma semana toda para acontecer. Então, assim, se você está precisando de um gás, está precisando de ajuda, não tarde, né? Em procurar, em buscar. A gente vai ter o nosso workshop aí na segunda-feira. Se você quiser emergir mais, se psicoeducar, se orientar a respeito do tema, né? É uma ótima oportunidade para você começar a se cuidar, a se tratar, se você se identificou. Tá? E se você também não se identificou, mas tem pessoas que podem se beneficiar, compartilhe o link com elas, né? Tenho certeza que a gente vai poder ajudar bastante gente, né, Nanda? Muito bom. Quero convidar todo mundo que está aí nesse momento, mais uma vez, para participar com a gente do workshop na próxima segunda. Já levem aí as dúvidas, os comentários para a gente interagir mais e aprofundar um pouquinho mais nesse assunto que é gigantesco, né? Então a gente vai ter um pouquinho mais de tempo de aprofundar. E quero mais uma vez, Vivian, te agradecer pela parceria, né, por esse momento tão bacana aqui de troca de informação, de auxílio, né, para as pessoas que precisam mesmo ouvir alguma coisa sobre isso, que estavam na dúvida. E, então, muito obrigada pela oportunidade. Ah, eu que agradeço. É sempre bom conversar com você, é leve, gostoso. Aqui, um prazer, tá? Mas olha, se você tem interesse, vai lá no link da bio, tá na minha bio, você colocou na sua, Fernanda? Coloquei na minha, tá lá já.
também, vai lá, faz a sua inscrição e a gente vai estar junto na segunda-feira, 8 horas também. A gente espera vocês. Até lá, Beijo viu? para vocês. Muito Beijo. obrigada pela participação, viu, gente? Tchau, Vivian. Fica com Deus. Beijos. Beijo, tchau.